Ó, eu sei que você tá pensando assim, mas tá tudo muito abstrato. Trouxe aqui um modelo de estrutura de argumentação para você ver na prática como que é a estrutura do meu parágrafo, como que eu começo, o que eu coloco no meio, como é que eu finalizo isso, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro fazer o seguinte, eu quero que você escolha uma grande ideia para cada parágrafo de argumentação. O nosso texto só tem 30 linhas, não dá para eu colocar muitas ideias que precisam de muito desenvolvimento para fazer sentido. Então, a minha sugestão para vocês é a seguinte, escolha uma grande ideia, tá bom? Depois que você escolher uma grande ideia, a gente vai ter um passo a passo, vale lembrar que isso aqui é um modelo, tá bom, gente? Ele pode ser um pouco variável, você pode ir adaptando essa estrutura à medida que você for treinando, tá bom? Então, como que é? Vamos começar aqui. Primeiro, tópico frasal. Gente, o que a gente chama de tópico frasal? É literalmente a primeira frase da sua argumentação, a primeira frase do seu parágrafo até o primeiro ponto final. É sempre assim, primeira frase até o primeiro ponto final. E o que a gente coloca nesse tópico frasal? A ideia que você vai desenvolver naquele argumento, que tem que estar relacionado o quê? A nossa tese, tá? E aí é nesse tópico frasal que você vai citar a grande ideia que você vai trabalhar naquele argumento, tá bom? Depois que a gente já fez toda essa estrutura do tópico frasal, que tá ocupando aí mais ou menos uma linha e meia no máximo, tá? Tópico frasal, ele é curto, viu? A gente vai passar para o nosso próximo passo, que é explicar a relevância. Por que essa ideia que você está selecionando é relevante na discussão desse problema, né? A gente tem que lembrar que as informações que você seleciona tem que ter sentido, tem que ter relevância na discussão daquele problema, tá bom? E aí você vai explicar por que essa ideia que eu estou escolhendo é relevante na discussão desse problema, tá? Então eu já tenho um tópico frasal até o primeiro ponto, aí agora eu já expliquei qual que é a relevância dessa minha ideia e eu vou passar para a terceira parte, que é a exemplificação junto ali com a comprovação. Como que eu faço isso? Gente, toda ideia que você coloca na sua argumentação precisa ser exemplificada, precisa ser comprovada. De onde que você está tirando isso? Você está embasando esse seu ponto de vista em quê? E é nesse momento que a gente vai entrar com dados estatísticos, casos reais, repertório sociocultural. Lembra lá, gente? Eu posso colocar o repertório na introdução, mas eu também posso colocar o repertório aqui, ó, na minha argumentação para comprovar essa informação, essa defesa de ponto de vista, tá? Então, ó, casos reais, dados estatísticos, citações de autoridades, né? Citação de autoridade é citação direta daquele especialista ou de alguém do governo, de alguém ali que entende bastante do assunto, tá bom? Então, ó, citei a ideia que eu vou desenvolver no meu tópico frasal. Mostrei qual que é a relevância disso na discussão do meu problema. Agora, eu exemplifiquei, comprovei isso com dados, casos, citações de autoridade. Para finalizar o meu argumento, que é a nossa conclusão, o que eu preciso mostrar? A necessidade de alterar esse contexto, né? A necessidade de modificar esse cenário ou de minimizar esse problema, tá bom? Uma dica que eu dou aqui para vocês para conclusão da argumentação é sempre voltar lá no tópico frasal. Vamos supor que o seu tópico frasal seja sobre a falta de infraestrutura no sistema carcerário. Gente, não tem como eu começar o meu parágrafo falando de falta de infraestrutura e finalizar falando sobre a saúde dos detentos. Vocês entendem que são questões separadas? Você sempre tem que finalizar retomando a ideia principal lá do seu tópico frasal. Por isso o projeto de texto é tão relevante, para eu ler o seu texto, para eu corrigir a sua redação e perceber que você pensou numa ideia que introduz, uma ideia que exemplifica aquilo e a conclusão se relacionando sempre a essa ideia central, tá bom? Pode modificar um pouquinho se você quiser, vale lembrar que o dado estatístico, por exemplo, ele não vai aparecer só nessa parte da exemplificação, ele pode aparecer um pouquinho mais para cima também, isso aqui é só um modelo de orientação, tá bom? E é isso, gente.